Olá, boa noite a todos para mais uma live do CNPP, aguardando o pessoal entrar na sala. Boa noite, tudo bem? Quem já entrou me dá um ok, se vocês estão ouvindo, se o som tá bacana. Boa noite a todos, aguardando a nossa entrevistada de hoje, Valéria Mauriz. A Val já entrou, já vi que ela está por aqui. Oi, Val. Já me enviou a solicitação também de participação e eu já vou aceitar. Enquanto isso, vou pedir para vocês que estão entrando agora na nossa live que enviem esse aviãozinho aqui, né? Para as pessoas que vocês acham importante que assistam a nossa live nessa noite, tá bom? Vou aceitar a Val para a gente começar a live dessa noite. Só aguardando a Valéria entrar. Boa noite! Oi, Sandra, boa noite. Tudo bem? Gente que veio nessa live do CNPP. Obrigada por estar participando aqui da gente, né, Sandra? Depois de um dia de trabalho, de corrido. Você está me ouvindo bem? Tá tudo certo? Eu estou te ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Tô sim. A gente tem um delayzinho, né, da internet, mas isso é normal e a gente vai se ajustando aqui, né? Bom, eu queria começar a nossa live, né, e dizendo que é uma satisfação, um privilégio ter você nessa noite. É a nossa 13ª live e última desse ano, porque acaba o mês de novembro, é a última terça de novembro. E durante o mês de dezembro, a gente também vai fazer aí para o pessoal um resuminho, né, de todas essas lives que a gente teve, para ir colocando no ar, para que as pessoas também possam rever, né, ou ver quem perdeu as outras lives, né, que são bem interessantes também. E aí a gente retoma essa ideia no ano que vem, Val. Então você é a nossa última convidada do ano. Ah, que honra! Depois Pois de é. super linda, né? Foi bem bonito esse projeto, com o Inélia falando, com a Alice falando, Adriano, Carla Helvas, Sim. Várias pessoas, Adriana, G, muita gente bacana e representativa, né, do método Pilates, que está assim abarcando essa ideia do CNPP e que estamos juntos realmente para repensar os novos caminhos que a gente quer para o Pilates no Brasil. Sim. Então, realmente, essa abordagem que o CNPP fez foi muito interessante, Sandra, porque possibilitou as pessoas a conhecerem um pouco mais, não só o CNPP, mas as pessoas que fazem parte dele. Sim, com certeza. Val, tem alguém falando aqui para nós sobre um eco. Será que você está com algum computador, alguma coisa aí com volume alto, alguma coisa assim? Ou outro celular, alguma coisa, não? Não, eu tô sem, deixei bem tranquilo aqui. Tá, então vamos ver se continuar, daí vocês dão um toque pra gente, ou se tá bom, se vocês estão ouvindo bem, tá? Por favor, eu só vi aqui, né? Se tá dando algum eco, a gente tenta resolver de alguma forma, tá? Claro. Se é na minha fala, se é na fala da Val, aí a gente vê como que a gente pode resolver, tá bom? Aí vocês me falam. Deixa eu ver se alguém mais falou alguma coisa. A Val tá sem fone. Será que é isso? Mas não tem problema. Você tem um fone fácil aí? É porque pega o som do ambiente. Senão não tem problema. A gente continua, tá? É na minha? É na minha? Então deixa eu tirar o meu. Pode ser que o meu fone esteja dando isso. Então, peraí. Piorou? Tá me ouvindo, Val? Eu tô. Eu acho que era o teu mesmo. Tô ouvindo melhor. Tá. Um pouco mais baixo, mas... Então tá bom. Então...
Então, talvez fosse o meu fone mesmo, né? Essas tecnologias de internet às vezes pegam a gente um pouquinho, né? É, De a gente... surpresa aí. É a primeira vez que eu tô dividindo uma live, então também foi engraçado, assim, eu tô aprendendo. A gente tá sempre se descobrindo, reinventando algumas Sim, coisas, e a tecnologia, ela tá avançando bastante, né? O que é bem bacana, porque é sim, isso, a gente pode estar falando aqui em casa para um monte de sim, gente e tendo um alcance muito maior do que... muito maior. Sim, isso é muito legal, né? Então aqui, eu não sei, será que é melhor eu colocar o... Não, eu acho que agora deu, agora tá bom. Agora tá Bom, bom. Val, né? Eu ia falar aqui, né? Valéria Maurício, mas para nós sempre chamamos de Val. E seja muito bem-vinda à nossa live de hoje. Eu queria que você começasse falando a sua trajetória, né, dentro do método Pilates. Quem é Valéria Maurício? Como que o Pilates surgiu na tua vida? Como que isso aconteceu? Como que chegou essa questão do Pilates na gestação, que a gente sabe que é um trabalho forte hoje para você? Então, a palavra é sua e eu queria que você falasse um pouquinho disso. Quem é a Val dentro do Pilates? tá, estão comentando aqui que tá dando eco pelo meu áudio. Será que é melhor eu pegar o fone? Eu vou pegar o fone, pode Se ser? você quiser, pode pegar. Só Eu para ver agora se é estou melhor. aqui, estou conversando com o pessoal enquanto isso. Tá, eu vou deixar aqui só uma coisinha para me Tá, representar. Vamos ver se dá para pegar, tá não vai bom, dar. Eu vou pegar rapidinho. Peraí. tá bom, tá bom. Pessoal, enquanto isso, quem puder compartilhar, né, que a live está no ar, enviar esse aviãozinho aí pra gente, vai ser bem legal. Vamos esperar um pouquinho a Val pegar o fone dela. Boa noite a todos que estão chegando, pedindo para que vocês compartilhem, né? Que a live começou. A Val já voltou, tá rápida. Não, mais ou menos. Não tem problema, faz parte. Não, Boa noite, gente. É a nossa última live de 2019. gente, eu vou pedir uma desculpa, mas é porque eu não tô com o cabinho pro fone, que esse iPhone Não não... tem problema. Vamos Não começar tem assim. problema. Vamos sim. Eu tô te ouvindo bem, tá indo. Tá, então Tá? vamos... Tá. Só porque eu não... senão a gente perde muito tempo, as pessoas já estão aí. Sim, não tem E problema. Tá. então vamos tentar passar por esse eco aí. Desculpa, Sim, gente. E tranquilo. vamos falar bem. Sim, Eu acho que a minha fala tá bem, acho que a tua que tá dando eco no meu fone, não entendi. Tem gente que tá falando que tá ouvindo muito bem. Bom, sim, vamos passar isso e vamos ao que interessa, a celebração desse momento, dessa última live, falar um pouco da minha história. Bom, eu já tô eu sou bailarina, tá? E a minha história começou de uma maneira bem curiosa, porque na realidade eu fiz justamente o caminho contrário de muitas pessoas, né? As pessoas normalmente se graduaram e depois foram fazer o método Pilates. Comigo as coisas aconteceram de uma maneira muito diferente. Eu dançava, sou paulistana, e eu fazia a técnica de Martha Graham e eu fazia alguns cursos de férias com uma bailarina da companhia da Martha Graham, que era a Daniela Stasi. E a Dani vinha de férias para o Brasil e ela dava curso de férias na Ruth Hachu. E a Dani legal. era super bailarina, assim, profissional. E ela sempre chegava antes e ela começava a se aquecer antes de dar a aula dela. E aí ela ficava lá fazendo aquela batidinha de braço. E a gente falava assim, gente, o que ela tá fazendo? Porque a gente chegava antes como bailarina. E aí a gente falou, Dani, o que é isso que você tá fazendo antes da aula? A gente não conhecia, não era uma técnica de dança. Ela falou, Sim, é Pilates, todo bailarino faz Pilates em Nova York.
E aí a Ruth Hachu e as pessoas falaram, por que você não leva o curso pra gente? Enfim, a gente quer saber mais. E a Ruth ficou curiosa e foi para Nova York e trouxe as máquinas. Bom, eu não era aluna frequente da Ruth. E nesse meio Você lembra tempo. que ano foi isso, Val? Desculpa te interromper. Oi? Não Você lembra em entendi. que ano que foi isso? Ah, lembro sim. Eu conhecia, Desculpa eu te fazia. interromper, mas é curioso. Não, não, que assim, vamos lá falar das rugas. Então, isso foi em 1994 que eu fazia aula que eu fiz aula com a Dani. Entre 94 e 95 eu tive uma lesão no meu joelho, tá? E eu tive que parar de dançar. O ortopedista que estava me tratando, ele falou que eu tinha que voltar, que ele me proibiu de fazer barra, eu não podia mais fazer barra por um tempo e pediu para fazer um trabalho de alongamento e fortalecimento. E aí eu fui fazer aula na Ruth de alongamento e ela estava dando aula de pilates. E aí eu fui fazer aula de pilates para fortalecer meu joelho. Então a minha história, ela se inicia de uma maneira assim, não de um intuito de fazer um curso de formação, não no intuito de me tornar profissional, né? Eu estava muito focada na dança na época. E se E recuperar? era me recuperar. Era me recuperar. E isso, eu comecei a fazer aula com a Ruth em 95, de Pilates. Então, ela tinha os reformers, ela tinha uma salona de dança, e aí ela tinha os reformers empilháveis, né? E nós fazíamos a mesma aula todas. Então, comecei aí. E achei o método muito interessante. Fiquei bem estimulada. E aí, quando eu tive um período meio de dúvidas na minha carreira como bailarina, enfim, e estava pensando em deixar de. Que foi bem doloroso, porque eu estava pensando em deixar de dançar. Foi. E eu não queria parar de me mover. E aí eu recebi um folheto da Inélia, fazendo o curso de formação dela no Brasil. Então, comecei o curso da Inélia, não me formei com a Romana. E quando eu fui, você está falando desse período de transição, né? Que eu tava pensando em parar de dançar e isso estava sendo bem doloroso. E quando eu conheci a Inélia contou da história da Romana. E ela falou, a Romana tem praticamente 80 anos e ainda dá aula, se movimenta, é ativa. E a ideia de envelhecer me movendo com saúde e bem-estar, tu me tocou. Eu falo isso e me toca até agora, sabe? Assim, Sim. calma. Tipo, fazer uma coisa que eu não parasse de fazer movimento. Que eu não parasse de estar plena com o meu corpo. Então, o Pilates entrou nisso, num momento assim que de transição de carreira. E, e aí eu comecei a fazer a formação e me formei, na realidade, finalizei com a Polystar Education, na época que eu fiz o curso. Quem dava o curso era o Brent, ele que dava o curso no Brasil, então eu fiz o curso com o Brent, junto com o Adriano Bittar, que o Adriano fez a primeira fase. A gente é meio antigo Né? desse lugar. E foi um curso que foi muito interessante também para mim, porque quando eu fui fazer o curso com o Brent, eu era bailarina, né? E aí o Brent me motivou a fazer a fisioterapia. Então, eu já dava aula de Pilates, tá? Eu já Sim. estava trabalhando com Pilates, eu já dava aula e eu tinha feito todos os cursos de match com a Inelli, enfim. E aí a gente chegou no Rio de Janeiro junto com o momento que no Rio de Janeiro o Pilates chegou também, em 99. Então, foi uma coisa que foi bem do primórdio, sabe? No sentido do início do Pilates no Brasil. Sim. E aí eu vou frisar novamente. O Pilates chegou no Brasil com uma bailarina que era Alice Becker. Eu conheci o Pilates com uma bailarina e eu fiz a minha primeira aula com uma bailarina que foi a Ruth Hachu, né? Que tá aí ainda, representada pelo Raul. Então, é bem importante a gente falar sobre isso,
porque muitas vezes a gente vê que os bailarinos são deixados de lado e quem trouxe, né, quem realmente nutriu, quem preparou essa terrinha para pôr essa sementinha desse Pilates aqui foram os bailarinos. Sim. Os nossos elfos, né? Acho que todos são bailarinos, né? Bailarinas e bailarinos, e bailarinos, né? É. Então, então assim, esse vínculo com o movimento, né? A gente fala, acho que poucas pessoas sabem, mas o próprio Joseph Pilates, ele teve, assim, ele se relacionou com os percussores da dança moderna na Alemanha, né? Ele se relacionou com o Rudolf Laban, ele treinava a Mary Wigman. E é muito interessante porque o Laban, ele era um pesquisador do movimento. Então, se a gente pudesse, assim, viajar no tempo, né? E entrar fazer uma viagem, imaginar os dois grandes visionários, né? Porque o Laban foi um grande visionário. E encontrar junto com o Joseph, também pesquisando o movimento, e os dois juntos trocando ideia. Eu fico imaginando como era o papo, assim, tipo, eu tô pensando no kinesiosfera e o Joseph, não, uma coisa mais estruturada. Então, assim, o Pilates, ele entrou ele sempre teve muito vinculado à dança, né? Acho que disponibilidade que o bailarino tem da experiência sobre o próprio corpo, né? E da pesquisa mesmo. Então, a gente tem que imaginar isso há um século quase atrás, Sim. né? E Feldenkrais está falando a Carla Helvas. Pois é, né? A gente tem aí todo o pessoal trabalhando nessa pesquisa e se relacionando com o Joseph. Então, As influências, né? Todas. pois é. Então eu comecei assim, e por conta do Brent eu fui fazer a questão da fisioterapia. E aí era bem engraçado, porque os meus colegas perguntavam no que eu trabalhava, eu já estava com um estúdio, né? Eu sou dona de um estúdio aqui no Rio de Janeiro. O nosso estúdio foi o quarto estúdio de Pilates no Rio. Olha. A gente pegou o Pilates num boom, né? Ninguém conhecia, a gente não tinha instrutor. A gente tinha muita procura, tipo, quando o Pilates estourou, e a gente não tinha instrutor. Então, eu peguei um outro momento. Eu sempre falo assim, gente, foi um outro momento, foi uma outra história, foi uma outra trajetória. E comento isso porque eu já tive no meu estúdio pessoas que entraram e eu estava com um cartaz do Joseph e que olharam e falaram assim, gente, Pilates é um homem? Foi um homem? A pessoa nem tinha ideia de quem foi Sim. Joseph Pilates, né? Sim. Então, parece absurdo, mas aconteceu comigo, assim, eu olhar, oi, querida, você não conhece nem, não sabe que Pilates não é um nome só de uma técnica, é o nome de uma pessoa, né? E que essa pessoa, na realidade, nem batizou com esse nome, colocou um outro nome. Então, assim, essa questão da gente entender a história, né, desse visionário, sei lá, desse grande mestre, desse realmente uma pessoa à frente do tempo, uma pessoa disponível. E conhecer a história dele, conhecer a história das pessoas que iniciaram, né? Que eu acho que as coisas estão se perdendo muito. E a gente que vem desses, Sim. como eu falei, a gente brinca, a gente tá virando dinossauro, né? Desse tempo jurássico do Pilates aqui no Brasil. Aí a gente acha estranho. A gente se conhecia, a gente sabia quem tinha estúdio, quem não tinha estúdio, aonde a gente indicava, né? E depois que eu tive, voltando, eu fui fazer a curso de fisioterapia, os meus colegas todos estavam pensando o que fazer, eu já estava com estúdio, já estava trabalhando com pilates, e enfim, já estava num outro patamar mesmo. E não parei de trabalhar com esse método que
me tocou profundamente e me toca ainda, sabe? Porque assim, Sandra, eu acho que para mim ele veio muito mais do que uma sensação de ser uma profissional do método. Ele veio para ser parte da minha vida, como eu falei, sabe? Quando a Inélia comentou, a Romana ainda dá aula, ela é uma senhora. Eu falei, gente, eu quero continuar me movendo até quando Deus quiser, até quando for meu último suspiro. Então, veio para isso. E aí você me perguntou sobre como começou essa questão do Pilates na gestação, né? Essa Sim. história. Eu comento até nos meus cursos. Quando eu iniciei, Como eu que despertou isso em você, né? Por que a gestação? Como foi, né? Porque né, é algo que todos que vieram aqui até o presente momento, você é a pessoa que trabalha, né, com gestação. Então, eu acho que é bem interessante você colocar para nós isso, né? Como que isso surgiu para você, né? então até vou falar uma coisa muito engraçada. Quando eu comecei, eu não trabalhava eu não conseguia trabalhar com gestante. Eu falo, gente, eu mandava minhas gestantes para hidroginástica. Ficou grávida, vai fazer hidroginástica. Porque Olha, eu juro, eu mandava, assim, eu não tenho vergonha de falar isso. Eu tenho, assim, falo, gente, por que eu fazia isso? Porque eu não me sentia capaz, eu não conseguia compreender como estruturar um powerhouse com um outro indivíduo se desenvolvendo ali. E eu acho que esse é o grande questionamento de todo mundo. Então, eu pedia para elas pararem mesmo. Eu mandava para a hidroginástica. Até que quando eu estava começando a fazer uma pesquisa com Pilates clássico, me indicaram uma americana para fazer um curso. E ela veio para o meu estúdio dar um curso de Pilates na gestação. A que Lisa, que legal. eu esqueci o sobrenome dela. E a Lisa me fez perder o medo de atender gestante. E aí eu comecei a explicar. Eu não tenho vergonha de falar que eu não atendia, porque praticamente nenhum estúdio atendia gestante naquela época, tá? Realmente a gente não entendia muito bem como fazer essa alteração biomecânica, essa alteração fisiológica, né, fundamental da mulher, e colocar um pilates, colocar um 100, um roll-up, um roll-up. Sim. Você não faz isso com uma gestante, né? E, assim, então, a gente tem vários exercícios que não são indicados. A gente sabe que a gestação é um momento potente, maravilhoso, rico, mas são dois indivíduos, né? E você tem que entender muito da fisiologia daquela mulher, o que está acontecendo com aquela mulher, para poder atuar com ela. Então, eu não tenho vergonha de dizer que eu não atuava, porque eu nunca quis colocar ninguém em risco. Isso é uma coisa que eu preservo muito. É uma Eu só. responsabilidade, né, muito grande. São duas É, vidas. exato, exato. Né? É isso, assim. Eu falo que a gestação ela é um momento de muita potência, mas também de muita fragilidade. Então, são coisas que caminham lado a lado, são as dualidades, sabe? Os espelhos. De que momento que você tá nessa força toda, mas também tem uma fragilidade. Então, a gente, que nem eu tô falando, para mim, movimento é algo inerente à minha alma. E trabalhar com o corpo do outro é de uma beleza e de uma responsabilidade. É você colocar o outro num patamar de aptidão física, que é o que o Joseph falava, né? De colocar que o método dele é para as pessoas, o corpo ser apto a fazer tudo. Então, você pode transformar esse método Pilates para colocar aquele corpo gestante a realizar exercícios pertinentes àquele momento. Mas para você trabalhar com esses exercícios pertinentes a esse momento, você tem que ter um conhecimento. Você tem que ter conhecimento da fisiologia da gestação, tem que ter um conhecimento da fisiologia do exercício e que tem que ter um bom entendimento do método. Sim. Então, não é só você pegar e adaptar e, não, isso eu não faço, aquilo eu não faço.
Sim, cada fase da gestação, né, Val? Tudo que acontece, né, a cada trimestre, enfim, toda hora, né, que o corpo está mudando da mulher, em todos os aspectos, hormonal, emocional, né? É, e é isso que a gente fala bastante, não é só um físico, né? É o corpo físico, o corpo psíquico, o corpo energético, o corpo emocional. Então, esse corpo todo está em transformação. E aí, depois do curso da Lisa, eu comecei a repercutir o workshop dela. E aí começaram as pessoas a me conhecerem com Pilates na gestação. E aí me convidaram para escrever um livro. E aí é muito engraçado, isso é bem engraçado também, porque como as coisas são da vida. Eu não tenho filhos. E eu estava no momento onde eu estava decidindo se eu ia ter filhos. E eu estava numa fase assim, eu tinha me dado um prazo, assim, tipo, é agora ou nunca. E eu estava decidindo se eu ia engravidar. Aí eu decidi não engravidar. E aí me convidaram para escrever o livro. Então, o mundo é muito Olha, curioso. nasceu, É, nasceu seu pois é, bebê. pois é. O mundo foi muito curioso. E aí eu comecei a escrever o livro, e o livro, eu consegui, logo que eu falei que eu ia escrever um livro, uma pessoa falou, eu quero editar. Eu antes de escrever, eu já tinha editora. Foi uma coisa muito, muito legal, né? E a gente pensou, para que público vai ser esse livro? E aí a gente decidiu que o público não ia ser só o instrutor de Pilates. Eu não queria fazer um manual de exercícios, Sim. sabe? Porque eu falei, não, se eu colocar um manual de exercício, a pessoa vai comprar um manual de exercício e vai aplicar. Só, né, reproduzir. E aí eu queria também um livro onde a mulher pudesse ler. Para ela entender o que estava acontecendo, o que estava acontecendo, o que está acontecendo com ela quando ela está gestando, né? E, e essa coisa, né, que o livro eu acabei levando 3 anos para escrever. E aí ele teve 2 revisões médicas, que foram muito legais, porque um dos revisores foi o diretor da Perinatal, que é a maternidade aqui do Rio de Janeiro. E eu fiquei angustiada quando eu estava escrevendo o livro, porque eu falei, gente, eu tô falando de parto, eu tô falando dessas coisas e eu nunca pari. E aí o meu companheiro, que é o Cláudio, que é meu sócio no meu espaço, que também é professor de Pilates, falou, você é louca? Tanto homem trabalhando com gestante, você tá falando que você não pariu, você não vai. E aí eu decidi ser doula. Que Aí, legal. né? Aí quando o livro lançou, eu fui para a sala de parto. Então, aí eu vi o parto. Aí eu falei, agora sim, tô me sentindo mais potente para falar desse assunto. Já vi uma criança nascer. E depois disso, esse livro realmente foi um filho que nasceu, porque ele revolucionou minha vida. Eu entrei para estudar mais sobre saúde da mulher. Entrei cada vez mais em sala de parto mesmo. E aí a gente se pergunta, né, Sandra? Hoje, nosso grande público é um público feminino. Então, independente do instrutor de Pilates não atender gestante nesse momento, ela vai ter uma probabilidade muito grande de uma aluna, uma cliente, né? Fica grávida. E aí, como que ele atua com aquela cliente, com aquela paciente, com aquela aluna, né? Então, acho que o nosso público é 70% feminino. De 70% a 80%, né? E como é a gente, dentro do método, entender que a mulher tem fases diferentes da vida, em que em cada fase ela precisa de um estímulo, né? Então, eu não parei de estudar desde então. Todo ano eu estou fazendo curso a nível de fisioterapia obstétrica, de saúde da mulher,
de assoalho pélvico, de gestação e fáscia, assoalho pélvico e fáscia, posição de parto. Então, assim, realmente o livro, eu sou uma Valéria, que nem falo que eu sou uma mulher antes do meu filho, depois do meu filho. Eu sou uma Valéria antes do livro e depois do livro. Porque depois do livro eu me tornei uma profissional realmente cada vez mais assim, aprofundada nessa área, uma profissional cada vez mais impactada com isso, né? E justamente foi muito curioso também porque logo que eu escrevi o livro foi quando começou a ter uma revolução dentro da sociedade sobre como a sociedade enxerga o parto. As mulheres começaram a pensar mais, né? Eu fiz o curso justamente com o Michel Audin, que é uma referência, o meu curso de doula, que é um obstetra francês, que está no renascimento do parto 1. Então, as mulheres começaram a ter mais essa consciência de que elas poderiam estar desejando um parto mais humanizado, um parto mais respeitoso. Elas estavam questionando mais essa questão da cesárea. Então, eu comecei a pegar, foi justamente no mesmo momento. Então, assim, parece que foi virando uma bola de neve, sabe? Que está sendo bem interessante, porque quando eu comecei não tinham tantas doulas, hoje tem muitas doulas formadas, e hoje a gente, como fisioterapeuta, a gente está numa campanha que é fisioterapeuta na sala de parto. Sim. Né? A gente ainda fala muito pouco sobre o puerpério. E uma das coisas que a gente levanta também é toda essa questão do pós-parto. Então, por exemplo, a gente tem uma banalização da cesárea, né? Sim. E a cesárea é uma cirurgia de médio porte. Então, como que essa mulher se recupera dessa cirurgia de médio porte? Por que nós temos fisioterapeutas atuando na sala, num pós-cirúrgico estético, e a gente não tem um fisioterapeuta atuando num pós-cirúrgico de cesárea? Sim. Esse é um questionamento. E aí, nós, como instrutores de Pilates, como nós vamos receber uma mulher... E a cesárea, a amamentação, é tudo, né? A amamentação é muito traumática para muitas mulheres também. Sim, sim. E aí a gente vai... Como que essa mulher que falando, a gente está tendo uma mudança muito grande dentro da sociedade e desse cuidado. As mulheres estão engravidando mais tarde, elas estão tendo esse poder de escolha, elas estão querendo se cuidar, elas ficam grávidas, elas começam a ir para nutricionista. Se elas não vão para uma atividade física, o médico manda. Sim. Então, o que está acontecendo? Hoje, a gente sabe que exercitar-se na gestação traz inúmeros benefícios para a mulher e para o bebê. Então, os médicos chegam e mandam mesmo. Elas estão preocupados com a questão da obesidade, estão preocupados com a questão da diabetes gestacional, estão preocupados com a pré-eclâmpsia. E aí, eles mandam essas mulheres para fazer exercício físico. A gente ainda não tem um guideline para dizer qual exercício é o melhor para a gestante. E, ultimamente, o Pilates está sendo bem indicado. Mas, é aí que a coisa que mora o perigo. O Pilates está sendo bem indicado pelos médicos. Só que o instrutor está preparado para realmente acompanhar essa mulher? Então, eu acho que a gente pisa realmente num terreno que poderia ser muito frutífero para nós, tá? Porque Pilates, ele é um trabalho de baixo impacto, que traz inúmeros benefícios, principalmente porque estabiliza, porque dá suporte, porque dá possibilidades de diminuir as principais queixas do terceiro trimestre, que são as dores lombopélvicas, né? A gente sabe que de 50% a 80% das mulheres, elas no terceiro trimestre vão ter queixas nessa região, tá? E o Pilates pode minimizar isso, pode minimizar essas queixas, pode minimizar
as dispineias. Então, a gente tem um método maravilhoso nas mãos, gente. Lindo, maravilhoso. Casa muito bem com esse momento da mulher. Casa muito bem com tanta coisa, né? O Joseph Pilates realmente é meu ídolo, esse homem. Porque maravilhoso. Então, casa bem com tantas coisas. Com idoso, com gestante, com atleta. E para a gente, com esse tesouro na mão, a gente tem que saber como manejar esse tesouro. Sim. Né? É. Aí entra uma Então, questão, né, Val? Uma pergunta assim, relaciona você e a tua visão, né? Desse teu trabalho lindo, teu e de outras pessoas, né? Silvia Gomes também trabalha com alimentação, né? Há muitos anos também é jurássica, né? também, a gente brinca que a gente está ajudando. O que você Tem... pensa, assim, que o CNPP pode agregar, né? Nessa ideia de criar normas, de regras, né? Para preservar o método e também, né, essa vertente, né, que é o trabalho, né? O que você pensa, né? Por que você entrou no CNPP, né? O que você acha desse link, né? Dos nossos ideais com aquilo que você está falando, que é a gente ter esse cuidado, né? Como o profissional vai trabalhar o método, né, com esse público. Uhum. Então, nossa, você fez várias perguntas ao mesmo tempo, né, Sandra? Deixa eu ver se eu consigo. Primeiro, eu queria falar o seguinte, que a gente tem um grupo, eu, Silvia Gomes, Marla Coimbra, Ana Regina Legal. e Renata Batista, que se chama Gestação em Movimento, que a gente discute algumas coisas sobre como que a gente está trabalhando, a gente troca um pouco de informações, e esse grupo esse grupo, muitas vezes, elas colocam muitas coisas do que acontece na mídia, né? Algumas coisas que a gente vê na mídia de exercícios para gestante que a gente fica, né, meio tensa, meio com o coraçãozinho assim, batendo no peito. Sim. Pensa, enfim. E é isso, a gente se reuniu para ter a gente falar a mesma linguagem e falar sobre ter argumentos para algumas questões que estão chegando aí, nível de gestação, né? Que a gente não concorda, que a gente pensa de uma outra maneira. E eu acho que o CNPP ele veio justamente para agregar. Eu quero colocar bem essa palavra, porque eu acho que muitas vezes as pessoas não compreendem. E o CNPP ele tem essa vertente de agregar, de escutar diversas escolas, de entender a maneira que a gente pode normatizar, né, esse método tão maravilhoso que nós temos, como eu falo, essa riqueza que a gente tem nas mãos e de uma maneira democrática, de uma maneira transparente. Isso que me encanta dentro do CNPP, sabe, Sandra? Que ele não está impondo nada a ninguém, sabe? O CNPP, ele tá... E seria muito mais fácil, eu já repensei sobre isso, que a gente está tomando um caminho que é o mais difícil. A gente está chamando as pessoas para saber qual é o desejo que as pessoas têm. A gente está chamando as pessoas para discutir. A gente está chamando as pessoas para argumentar sobre e depois criar as regras. A gente não está chegando e falando, olha só, as nossas regras são essas. Se você quiser, bem. Se você não quiser, tchau. Não. Fala, olha, gente, a gente está aqui fazendo um trabalho passo a passo para criar um ambiente de
de Pilates saudável, sustentável, eu acho que é a palavra, sabe? Boa. É, porque a gente, de vez em quando, a gente vê. Por isso que eu tô falando muita coisa de riqueza, de tesouro, porque é como eu vejo. E é isso, parece que passa. Limpa o campo, né? Parece que passa arrastando o negócio sem implantar, sem dar tempo dessa, dessa semente florir. Sabe? E eu acho que quando eu tô falando isso, estou falando justamente com respeito às próprias formações, né? Ah, a gente não aprende um negócio assim. A gente, principalmente, eu falei tão assim, negócio assim, foi esquisito. Mas vocês entenderam o que eu disse? A gente não aprende movimento, principalmente de uma maneira rápida. Nós não somos tecnológicos, nós não somos botãozinho. Pim, apertei o botãozinho, sei fazer o roll-up. Pim, apertei outro botãozinho, eu conheço todo o método Pilates. Plim, eu apertei outro botãozinho, eu Não é uma conheço... reprodução de movimento. Né? Então, a gente tem que entender que tem que ter uma sustentabilidade mesmo, né? Que você vai começar uma trajetória arando seu campo, plantando sua semente, plantando sua arvorezinha, sabe? E colocando essa nutrição para essa árvore crescer e essa árvore crescer forte, frondosa e dar flores e dar frutos e florir e deixar todo mundo feliz. Então, eu vejo que o Pilates cresceu exponencialmente no nosso país. E isso tem um lado bom, porque hoje todo mundo conhece o método, né? Que o Joseph Pilates queria isso. Sim. Esse era um desejo desse senhor, né? O senhor Pilates, ele tinha essa ideia, ele queria que todo mundo no mundo, todas as pessoas pudessem praticar o método dele. Olha que beleza, né? E ele sempre pensou o movimento, ele não pensou o movimento humano somente dentro de um ambiente de Pilates, né? Ele não pensou o movimento humano no reformer, na cadeira, no Cadillac. Ele pensou o movimento humano no seu cotidiano, na sua postura ao sentar, na cama de dormir, né? Na maneira de respirar. Então, assim, ele era um entusiasta da humanidade, do corpo, do movimento e da saúde. E da felicidade, né, gente? Que ele fala sempre disso. Então, saúde é um pré-requisito da felicidade. Então, esse homem que pensou tudo isso e que foi autodidata, eu acho que a gente tem que colocar muito isso em jogo, porque ficam muitas brigas enfim, de entidades e de questões profissionais, e a gente está falando de um método de um senhor que não era nada, né? Nível de formação. Então, um autodidata, visionário e amante do movimento humanista. Eu considero uma pessoa, lendo os livros dele, eu considero muito humanista. E que desejava isso, ele desejava esse reconhecimento e que ele, graças a Deus, ele não viveu para ver isso, coitado, mas ele tem esse reconhecimento. Sim. E que queria que as pessoas usufruíssem do melhor do método dele, desculpe. Dela, a gente tem que lembrar da Clara também, que é uma pessoa esquecida, né? Sim, Clara. eu falo muito. Então, a Clara, a gente fala, sempre fala do Senhor Pilates, fala da Clara Pilates também. Então, a gente tem que revolucionaram, então, e que deram esse presente pra gente. Então, nós temos eu tô falando uma coisa muito pessoal, mas eu acredito que a gente tem o dever de respeitar esse método. Sim. De tratá-lo com carinho, com respeito, com dignidade. Eu acho que justamente, como eu falei, hoje os médicos indicam muito o Pilates, mas
para gestante, né? Porque a gente está falando mais dessa área. Mas tem muita gente que não está apta a trabalhar com gestante, que a gente vê fazendo coisas que eu acredito que não são benéficas para a mulher, que talvez a mulher até consiga fazer naquele momento, tá? Mas, enfim, a gente não sabe o que isso vai trazer a médio e longo prazo. A gente sabe que as estruturas estão muito impactadas pela gestação e pelos hormônios. Então, se a pessoa não entende a gestação, não entende, de novo, a fisiologia do exercício, a fisiologia da gestação e como aplicar o método Pilates, ela pode fazer uma coisa que não seja benéfica para essa mulher e pode denegrir o método lá na frente. Então, na minha época de faculdade, eu lembro que um professor de reumato que eu tive falava assim, eu não indico o método Pilates, porque eu vejo muita gente chegando no meu consultório machucado. Ele era meu professor de reumato, ele é médico, e ele falou isso. Então, eu acho que a gente vive num ambiente hoje em dia muito delicado, porque da mesma maneira que o método pode ser maravilhoso para as pessoas, ele também pode trazer riscos de lesões. E não é só a aplicação do método, mas também alguns equipamentos que não estão bem regulamentados, normatizados, que estejam com segurança. Então, eu acho que o CNPP, ele veio, né, com esse desejo dessas pessoas que se juntaram, que somos nós que somos conselheiros, e que estamos nesse desejo de ver um futuro do Pilates no Brasil com dignidade, com ética, com respeito, com conhecimento. Então, é isso que eu acredito. E aí, até estão comentando isso, eu estou vendo aqui, que acontece? As pessoas dando um curso de final de semana completo com gestantes, com idoso e com Patologia. patologia. E outras coisas, que nem Pilates é muitas vezes, né? Outros acessórios diversos e outras máquinas até. Então, outras metodologias, às vezes inseridas, né? Enfim. É aquela discussão, né, Val? A gente acaba de novo se perguntando, ok, o que é Pilates hoje, né? Sim. Porque foi uma pergunta que a PMA fez, né? Porque eu brinco que Pilates ele virou um telefone sem fio. O que eu falo aqui, ele vai sendo reproduzido, ele não chega a mesma coisa lá no final, né? E aí foi necessário a gente voltar back to the, né, para as raízes, né? Sim. Então, acho fundamental entender o clássico. Eu acho fundamental entender o clássico para fazer as adaptações. Principalmente um curso de formação, né? E depois você realmente tem outras abordagens que você pode colocar, né? E introduzir, porque a gente está num momento de revolução também, né? De novos conhecimentos biomecânicos, anatômicos. A ciência está aí para agregar. Exato, né? Então a gente não pode ficar parado ali, Sim. né, congelado, porque senão a gente vai ficar jurássico mesmo. Claro. E lembra que os dinossauros morreram. Sim. É que às vezes existe uma confusão, né, Val, entre o Pilates, o que aprender, a essência, a volta que a gente fala, né, realmente transmitir o legado, né, com o que a ciência vem agregar e outros conhecimentos que a gente agrega, né? Mas isso nos dá o direito de mudar as coisas, né? E chamar de Pilates, enfim.
né? Então, existe um pouco de confusão, né? Eu acredito... Olha, falta pouco mais de 5 minutos para a nossa live acabar. Passa rápido, né? Passou rápido mesmo. Passa, menina, é muito rápido. Então, eu queria partir assim, para uma questão que, dentro de tudo que você falou, né, e dentro da visão do CNPq que a gente busca, um Pilates único, né, em que a gente tem respeito pelo método, em que a gente respeite as linhas, que a gente respeite a tradição, né, que a gente olha de onde a gente veio, a questão dos bailarinos e etc., né? E o que que você acha, o que que você, uma mensagem que você queira deixar para as pessoas que estão aí assistindo a gente e que vão assistir depois, que a live vai ser gravada, né? Dá uma mensagem final, Val, para essas pessoas em relação a isso, né? A essa, deixa uma mensagem aí para o pessoal em relação ao Pilates, ao CNPq, essa tua visão, né, de cuidado em relação ao... Nossa, Sandra, a Sandra faz umas perguntas, assim, ela faz uma pergunta longa, uma mensagem. Não, ela me coloca assim, na última live do ano, antes do Natal, e para fazer uma mensagem. Nossa, assim, a pessoa fica tensa. Calma aí, Sandra. Ah, eu acho assim que a gente, assim, a minha mensagem vem muito com uma ideia de respeito, sabe? A palavra, assim, você falou uma mensagem, o que vem na tua cabeça? Vem muito essa situação assim, onde está o nosso respeito? O respeito pelas diferentes linhas de escola, né? A gente não tem um Pilates único, o Joseph Pilates foi o senhor Pilates, que eu gosto quando falam também senhor Pilates, eu acho bem respeitoso. Ele deu para cada elder uma aula de uma maneira, respeitando aquele corpo e com a visão para aquele corpo. E a partir daí, os elders foram se transformando e a gente tem as escolas. Eu acho que justamente cada escola é uma plantação, sabe? Uma qualidade do Pilates. Sim. E cada escola tem sua beleza. A escola da Cat Graham tem sua beleza, a escola da Lolita tem sua beleza, a escola do Ron Fletcher tem sua beleza, a escola da Romana tem sua beleza, né? E aí, quando a gente tá aqui, e eu acho que para respeitar essas escolas, respeitar as novas visões, como a visão da Polistark, do Brent, e respeitar as pessoas que estão fazendo um trabalho de qualidade e chamar as pessoas, né, que ainda não se encontraram, que não têm um conhecimento ou que foi por um caminho no primeiro momento mais fácil, chamar essas pessoas para a gente andar junto mesmo e construir realmente um futuro digno do Pilates no Brasil, com dignidade, com respeito, com ética. Sim. Porque um Pilates com respeito, com ética, com dignidade, ele só vai crescer. E como eu falei, ele vai crescer como uma árvore frondosa, linda, né? Senão a gente fica vendo um monte de erva daninha assim à volta que não deixa legal, né? Esse panorama, assim, porque você fala de uma mensagem de final de ano, uma mensagem. Eu já comecei a viajar, assim, aquelas coisas de uma árvore, Não, um mas pôr do tá ótimo. sol. A louca, né? Mas assim, de uma situação mesmo poética, né? Poética, de beleza, porque é isso que move a gente, né? Sim. O que move a gente é trazer o equilíbrio, não é isso? O corpo humano não busca uma homeostase. Um corpo humano não busca estar em plenitude. Não é isso que todo ser humano busca isso. A felicidade. Então, Sim. nós somos portas para a felicidade das pessoas. Sabe que as pessoas percebem isso? As pessoas chegam na gente procurando uma aula, querendo ficar bem consigo. Nós somos portas da felicidade, gente.
Agora eu lembrei de Silvio Santos, desculpa. Né? Mas é isso. Um corpo saudável. Mas é verdade. Feliz. Sim. Então, sejamos felizes com os nossos corpos, respeitando os nossos corpos, respeitando o método. Sim. Muito obrigada, Val, pelas suas palavras hoje. Eu acho que você veio para contribuir, para somar bastante, né? Com essa visão que a gente tem dentro do CNPP em relação ao Pilates. Esse cuidado, esse olhar que a gente tem que ter para esse público que é, né, de gestação, pós, tudo isso que você falou hoje aqui. Quero te agradecer muito. O nosso trabalho está em vento em popa. E a gente ainda vai ter muita novidade aí nesse ano, né? Que bom. Gratidão por hoje. Muito obrigada. A nossa live vai ficar gravada 24 horas. Então, quem não assistiu, a gente pode compartilhar, chamar para que assistam. E depois vai estar no nosso canal do YouTube. E eu tenho certeza que você, né, Val, está à disposição de responder as questões. Nós recebemos algumas perguntas muito específicas sobre gestação e parto, que nós vamos encaminhar para você, porque a gente sairia um pouco do tema da live, né? Entraria muito dentro dessas questões, a gente vai te encaminhar essas perguntas. E eu tenho certeza que você está à disposição das pessoas para sanar essas dúvidas, né? Com certeza. Quem quiser também pode falar direto com a gente no CNPP. Qualquer outra dúvida que tenha, né? E que a gente possa ajudar. Todos os conselheiros, a gente está sempre à disposição de todos, né? A questão jurídica também, que o Robson, né, nos dá esse respaldo. Então, eu quero te agradecer muito. Muito obrigada. Um Feliz Natal para você. Um lindo 2020 para a gente, né? Amém. Sandra, eu que agradeço pelo convite, tá? Agradeço muito a você e ao Robson por toda essa disponibilidade. Vocês são muito corajosos. Então, assim, admiro muito vocês. Agradeço a todo mundo que ficou e assistiu a live, gente. Um beijo para vocês. Vocês foram muito legais de estarem aqui com a gente nessa noite. Eu estou à disposição. Se quiserem perguntar, podem me mandar mensagem, tá? Eu fico bem feliz de responder. E a gente termina essa live agradecendo. Realmente, eu acho que a gente tem que agradecer. A gente tá, eu pelo menos sou muito grata por estar nesse caminho, ter descoberto esse lugar. E agradecer principalmente a esse grande mestre. A gente tem que realmente agradecê-lo todo dia, porque ele não desistiu do que ele acreditava. Então, não vamos desistir do que a gente acredita. Que a gente continue lutando pelo que a gente acredita, gente. Um beijo, obrigada por tudo. Obrigada, valeu. Tchau, tchau, Val. Boa noite, pessoal. Boa noite, até mais. Até. Tchau, tchau. Boa noite.